Já sentiu a orelha estalar subindo a serra? Ou num avião, talvez? Ah, sim. Clássico. Pois é um lembrete físico de uma coisa que a gente quase sempre esquece. O ar que está aqui, em volta de nós, tem peso. Exatamente. Um peso considerável, na verdade. E esse peso, essa força constante que ele aplica em tudo, é o que chamamos de pressão atmosférica. Isso. Hoje, então, a ideia é mergulhar um pouco mais fundo nisso. A gente está usando uns materiais bem legais que detalham o que é essa pressão, por que ela vive mudando, sabe? E qual a importância dela, principalmente para meteorologia e aviação. São áreas onde ela é crítica, né? Totalmente. Então, nossa missão aqui é destrinchar juntos os fundamentos, as variações, como se mede, como se ajusta, e até entender por que criaram uma tal de atmosfera padrão. Vamos investigar isso. Vamos lá. É um tema ótimo, porque, olha, a pressão atmosférica é uma daquelas forças invisíveis, né? Mas que rege muita coisa no planeta. É verdade. Não é só um númerozinho lá da previsão do tempo, ela está ligada diretamente à formação de ventos, tempestades, influencia como os aviões voam com segurança e até afeta coisas do dia a dia que a gente nem nota. Então, o que a gente vai cobrir hoje? Qual o roteiro? Bem, a gente vai passar pela definição básica, claro. Depois, pelos fatores, e são vários, viu, que fazem a pressão variar. Vamos falar também dos diferentes ajustes de medição, que são super importantes na aviação, tipo QFE, QNH. Ah, sim. Essas siglas sempre me confundem um pouco. A gente vai tentar clarear elas. E, por fim, vamos chegar na atmosfera padrão internacional, a famosa ISA, que funciona como uma régua universal para comparar as coisas. Ótimo. Então, vamos começar pelo básico mesmo. Os materiais explicam que o ar, por ter massa, ele é atraído pela gravidade, né? Sim, como tudo que tem massa perto da Terra. E aí ele exerce uma força na superfície. Pressão é basicamente essa força distribuída numa área, certo? Perfeito. Força por unidade de área. E na meteorologia aeronáutica, a unidade que mais aparece é o hectopascal, o HPA. HPA. E para medir isso, tem instrumentos específicos, né? Tem sim. O principal é o barômetro, ele que mede o valor da pressão naquele momento. Tem o tipo mais antigo, de mercúrio, e os mais comuns hoje, os aneroides, que são metálicos mais portáteis. Aneroide, ok. E mencionaram também o barógrafo. Qual a diferença? Ah, o barógrafo é legal porque ele não só mede, ele registra a variação da pressão ao longo do tempo. Faz um gráfico, sabe? Mostra subidas e descidas. Entendi. E aí que tá o ponto, né? Essa pressão não fica parada, ela tá sempre mudando. Exato. Esse é o X da questão. Ela flutua o tempo todo. E o interessante é entender por que ela muda. São, tipo assim, várias peças que se encaixam. Qual a mais óbvia? Acho que consigo imaginar. Altitude. Bingo! A altitude é talvez a mais intuitiva. Faz sentido, né? Se a gente tá mais alto, tem menos camada de ar sobre a nossa cabeça. Exatamente. Menos coluna de ar, menos peso empurrando para baixo. As fontes até dão uma regrinha de bolso, né? Dizem que a pressão cai mais ou menos 1 hectopascal. Isso, a cada 30 pés que a gente sobe. É uma aproximação, claro. Mas dá uma ideia. Mas não é só isso, né? A altitude não pode ser o único fator. De jeito nenhum. A temperatura tem um papel enorme também. E a relação é inversa, pensa assim. Inversa? Como assim? O ar frio, ele é mais denso. As moléculas ficam mais juntinhas, sabe? Então, ele pesa mais e exerce mais pressão na superfície. Ah! Já o ar quente é o contrário. Ele se expande, fica mais leve, menos denso e a pressão diminui. Entendi. Frio e denso, mais pressão. Quente, leve, menos pressão. Isso já conecta com a densidade que você mencionou. Exatamente. A relação com a densidade é direta. Ar mais denso significa mais pressão. Simples assim. Ok. Altitude, temperatura, densidade. Mas os materiais falam também de uma variação dinâmica. O que seria isso? Tem a ver com o movimento? Tem tudo a ver. É o movimento horizontal das grandes massas de ar.
Imagina áreas onde o ar está convergindo na superfície, tipo se emprilhando. Uhum. Isso tende a forçar o ar a subir, e aí cria zonas de baixa pressão. O contrário também acontece, onde o ar está divergindo na superfície, se espalhando, o ar que está lá em cima desce para compensar, e isso aumenta a pressão. Ah, são os grandes sistemas de tempo, então. Alta e baixa pressão. Exatamente. É a dinâmica da atmosfera em larga escala. E ainda tem uma flutuação mais sutil, a variação diária. Diária, como assim? Tipo, o sol esquenta durante o dia e esfria à noite. Tem a ver com aquecimento solar, sim, mas é um pouco mais complexo. Funciona quase como uma maré na atmosfera, sabe? Causada pelo aquecimento e também por ondas gravitacionais atmosféricas. Uma maré de ar? Que interessante. E os nossos materiais até indicam um padrão. Geralmente a pressão tem 2 picos por dia, lá pelas 10 da manhã e 10 da noite. E 2 vales, por volta das 4 da manhã e 4 da tarde, hora local. Nossa, que específico. É a chamada maré barométrica. Ela é mais forte perto do Equador e vai diminuindo, quase some, lá em latitudes altas, acima de 60 graus. E tem mais algum fator. A lista até ficando longa. Para completar o quadro, a própria latitude influencia um pouquinho. A gravidade não é exatamente igual em todo lugar. Ela é um pouquinho maior nos polos. Sério? Sim. E isso contribui para uma pressão, em média, sutilmente maior por lá. Caramba! Então é um balé complexo mesmo. Altitude, temperatura, densidade, movimento do ar, ciclo diário, latitude, tudo isso mexendo no valor da pressão? É uma interação constante. Isso me faz pensar. Se a pressão varia tanto, principalmente com a altitude, como é que a gente compara, sei lá, a pressão medida em São Paulo, que está a uns 760 metros de altitude, com a do Rio de Janeiro, que está no nível do mar? Ótima pergunta. E como um piloto usa isso para saber a altitude de verdade? Deve ser um problemão. É um desafio fundamental, sim, e a solução está em ajustar os valores medidos. A gente precisa trazer tudo para um nível de referência comum, o nível médio do mar. Ah, para poder comparar, né? Exato. Sem isso, um mapa de pressão seria uma bagunça total. E a segurança da aviação nem se fala. É aqui que entram aquelas siglas que você mencionou antes, que aparecem na previsão do tempo ou em coisa de voo. QFE, QFF, QNH, QNE. Certo. Agora é a hora de entender essas letras. Cada uma delas é um tipo de ajuste ou uma medição com um propósito bem específico. Ok. Vamos começar pelo QFE, então. O material diz que é a pressão da estação ou da pista. O que isso quer dizer na prática? O QFE é o valor cru da pressão atmosférica. É a pressão medida exatamente ali, no nível do sensor do barômetro na estação meteorológica. Ou, o que é mais relevante para a aviação, no nível da pista de pouso de um aeródromo. Ah, então é a pressão real ali no chão. Isso. Sem nenhum ajuste para levar para o nível do mar, nada disso. E para que serve isso para um piloto? A utilidade é muito específica. Se o piloto ajustar o altímetro do avião dele para o valor QFE do local onde ele está, Sim. o altímetro vai marcar 0 metros ou 0 pés de altitude enquanto o avião estiver no solo naquela pista específica. Entendi. Marca 0 na pista. Mas isso só vale para aquele ponto exato, né? Exatamente. Para ter uma visão geral do tempo ou para voar entre um lugar e outro, parece meio limitado. É limitado para isso, sim. É aí que entram os ajustes para o nível do mar. Os outros Qs? Precisamos simular qual seria a pressão se aquela estação, mesmo estando lá no alto, estivesse ao nível do mar. Mas olha, tem 2 formas principais de fazer essa simulação, e elas servem para coisas diferentes. Uma delas é o QFF. QFF. Qual a diferença desse? O QFF pega a pressão medida lá na estação, o QFR, né? Certo. E reduz ela para o nível médio do mar usando as condições reais de temperatura e umidade da atmosfera local, naquele momento. É o cálculo mais preciso para representar a situação atmosférica real naquele ponto, como se ele estivesse ao nível do mar. Ah, então ele tenta ser o mais fiel possível à realidade. Exato. Por isso, o QFF é a ferramenta dos meteorologistas. É com os valores de QFF que eles desenham as isóbaras naqueles mapas do tempo, os mapas sinóticos que mostram as altas e baixas pressões. Entendi.
QFF é para mapa do tempo, usa condições reais. Mas você disse que ele não é usado para ajustar altímetro em voo, né? Não. Para os pilotos em voo, especialmente em altitudes mais baixas, o ajuste-chave é outro. É o QNH. Esse sim, os materiais dão bastante destaque. QNH, esse é o mais famoso, eu acho. Ele também é a pressão da estação, o QFE reduzida ao nível do mar. Ué, mas então qual a diferença para o QFF? A grande diferença está em como essa redução é calculada. O QNH não usa as condições reais do momento. Ele usa as condições da atmosfera padrão, a ISA, aquele modelo teórico que a gente vai detalhar mais daqui a pouco. Ah, usa um padrão, não a realidade daquele instante. Isso. É o valor QNH que aparece nos boletins METAR e SPSI que os pilotos consultam o tempo todo. Peraí, mas por que usar um modelo padrão, a ISA, em vez das condições reais, como o QFF faz? Não seria menos preciso fazer isso? Qual a vantagem para o piloto? Pode parecer estranho no começo, né? Mas é uma sacada genial para a segurança. É? Por quê? Porque, usando o padrão ISA, você garante que todos os altímetros na mesma região, ajustados com o mesmo QNH, estejam calibrados com a mesma versão do nível do mar. Não importa se está um pouquinho mais quente aqui ou mais frio ali, variações que afetariam o cálculo do QFF. Lembra que, com o QFE, o altímetro marca 0 na pista. Sim. Com o QNH ajustado, o altímetro na pista não vai marcar 0. Ele vai marcar a elevação oficial daquela pista acima do nível médio do mar. Ah, então ele mostra a altitude real da pista. Exato. Isso cria uma referência vertical consistente para todas as aeronaves voando abaixo de uma altitude chamada altitude de transição. Garante que, quando o controle de tráfego manda duas aeronaves manterem altitudes diferentes, elas realmente estejam separadas na vertical, com segurança. Entendi. A segurança aqui é mais importante que a precisão meteorológica absoluta do QNH. É um acordo operacional para todo mundo falar a mesma língua verticalmente. Faz todo sentido. Precisamente. A padronização do QNH é para isso. Ok, e ainda falta uma sigla, QNE. O que seria essa? O QNE é o mais simples de todos, conceitualmente. É um valor fixo, padrão, universal. Um número só. Um número só. Ele corresponde à pressão ao nível do mar, definida lá na atmosfera padrão, 1013,25 hectopascal. Na prática, muitas vezes arredondado para 1013 hectopascal, ou 29,92 polegadas de mercúrio, que é outra unidade usada. 1013. E quando se usa esse valor fixo? Acima de uma certa altitude, a tal da altitude de transição, que varia de lugar para lugar, todos os pilotos param de usar o QNH local, que fica mudando, e ajustam seus altímetros para esse valor padrão, 1013 hectopascal. E por que essa mudança para um valor padrão lá no alto? Para que serve isso? Porque lá em cima, nos níveis de cruzeiro, as pequenas variações locais de pressão na superfície já não são tão relevantes para manter a separação vertical segura entre as aeronaves. Ah, tá. O mais importante é que todas as aeronaves, não importa sobre qual país ou região estejam voando, usem exatamente a mesma referência de pressão padrão. Isso garante que os níveis de voo, os flight levels, tipo FL 350, que significa 35 mil pés na pressão padrão de 1013, sejam consistentes no mundo inteiro. Entendi. Permite um gerenciamento seguro do tráfego aéreo em rotas longas, né? Todo mundo na mesma página, literalmente. Exatamente. Facilita muito o controle. Ok, acho que agora as siglas ficaram mais claras. Deixa eu ver se eu organizei. QFE é a pressão real no local. Ali na pista, altímetro marca 0. Isso. QFE é a pressão reduzida para o nível do mar, usando condições reais para fazer mapa do tempo. Não usa em voo. Perfeito. Uso meteorológico. QHE é a pressão reduzida para o nível do mar, usando a atmosfera padrão ISA. É o principal para voos baixos. Com ele ajustado, o altímetro na pista marca a elevação da pista. Correto. Segurança e referência comum abaixo da transição. E QNE é o valor padrão fixo, 1013 hectopascal, usado para voos altos, acima da altitude de transição, para todo mundo usar a mesma referência de nível de voo. Exatamente essa lógica. Você pegou bem a diferença e a aplicação de cada um. Que bom! E voltando aos mapas do tempo que você mencionou, feitos com o QFF, como é que eles ajudam a gente a visualizar e entender o clima?
Eles são a base para identificar os sistemas de pressão. Os meteorologistas pegam os valores de QFF de várias estações, Sei. traçam as isóbaras, que são aquelas linhas que conectam pontos de igual pressão, geralmente de 2 em 2 hectopascal, em números pares. Ah, aquelas linhas curvas nos mapas? Essas mesmas. E com isso, eles conseguem delinear as áreas de alta e baixa pressão. Os famosos anticiclones e ciclônios que a gente ouve falar. Isso. Esses são os sistemas fechados. A alta pressão, ou anticiclone, é um centro onde a pressão é máxima em relação ao que está em volta. O ar ali tende a descer e se espalhar na superfície. E isso significa o que para o tempo? Geralmente a gente associa isso a tempo bom. Céu mais limpo, menos vento, sabe? Estabilidade. Ok, e a baixa pressão, o ciclone? É o contrário. Um centro de mínima pressão. O ar converge na superfície e sobe. E quando o ar sobe... Forma nuvem, chuva. Exatamente. Favorece a formação de nuvens e precipitação. É onde geralmente encontramos tempo mais instável, chuvoso, com ventos mais fortes. E dá para saber se é forte ou fraco só olhando o mapa? Dá sim. A intensidade do sistema está ligada a quão próximas estão as isóbaras. Quanto mais juntinhas as linhas, maior o gradiente de pressão. Ou seja, a diferença de pressão numa distância curta. E aí mais intenso é o vento. Entendi. Linhas juntas, vento forte. Linhas separadas, vento fraco. Basicamente isso. E as fontes que a gente consultou também falam de sistemas abertos, não só esses centros fechados de alta e baixa. O que seriam esses sistemas abertos? São, digamos, formas ou extensões que esses sistemas podem ter. Uma crista, ou às vezes chamada de cunha, é como se fosse um braço alongado de alta pressão, saindo de um anticiclone. Ok, uma extensão da alta pressão. Isso. E um cavado é o oposto. Uma área alongada de baixa pressão, como se fosse um vale na pressão. Cavado. Associado a tempo ruim também, imagino. Geralmente sim, porque também favorece a subida do ar. E tem também o colo ou colo, é uma área meio indefinida, sabe? Fica tipo numa cela entre 2 centros de alta e 2 de baixa pressão. Uma área neutra, quase. É. Nessa região, o gradiente de pressão é bem fraco, então os ventos tendem a ser leves e com direção variável. É uma área de calmaria, muitas vezes. Entendi. E o mapa completo com as isóbaras, os centros de alta e baixa, as cristas, cavados, tudo isso junto é a tal da carta sinótica. Exatamente. A carta sinótica é a ferramenta visual-chave da meteorologia para entender o panorama geral do tempo. Muito bom. Mas, olha, toda essa discussão sobre ajustes, como o QNH e o QNE, eles dependem da atmosfera padrão, da ISA, né? Sim, fundamentalmente. Isso nos leva de volta a ela. Por que foi preciso inventar uma atmosfera padrão? Quer dizer, se a atmosfera real é tão dinâmica, tão variável, qual o sentido de criar um modelo fixo, que não é o real? Essa é uma pergunta excelente e central. Imagina que você fabrica aviões. Certo? Como você pode testar e comparar o desempenho de 2 aeronaves diferentes de um jeito justo? Se você testa um avião num dia frio e seco com ar mais denso, Ele vai performar melhor, né? provavelmente. E se o outro avião é testado num dia quente e úmido com ar menos denso, os resultados de performance tipo velocidade, consumo de combustível, distância para decolar, não vão ser comparáveis de jeito nenhum. Ah, entendi o problema. Precisava de uma régua padrão. Precisamente. A ISA, a International Standard Atmosphere, foi criada justamente para isso. Fornecer um conjunto de condições atmosféricas fixas, bem definidas. É como se fosse um campo de provas teórico, universal, para todo mundo usar como referência. Então a ISA não é para descrever a atmosfera real de um dia específico, Não, de forma alguma. mas sim para ser uma base de comparação, um padrão. Exatamente. É um modelo matemático idealizado que representa uma média das condições atmosféricas numa latitude específica, 45 graus. Ele serve para calibrar instrumentos, para projetar aeronaves, para calcular aquelas tabelas de performance que ficam nos manuais, para definir os níveis de voo baseados em pressão, como a gente viu com o QNE.
Enfim, é uma ferramenta indispensável para a engenharia aeronáutica e para a padronização de procedimentos. Sem a ISA, seria um caos comparar ou certificar qualquer coisa que voa. Entendi a importância agora. É padronização. E quais são os parâmetros definidos para essa atmosfera modelo? O que ela diz que é o padrão? Os materiais que a gente usou detalham os principais. A ISA assume, primeiro, ar perfeitamente seco, com aquela composição que a gente conhece. 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 1% outros gases. Ok. Ar seco. A referência zero é o nível médio do mar nessa latitude de 45 graus. E lá no nível do mar a temperatura padrão é de plus 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. Isso. A pressão padrão é aquele valor que a gente já falou para o QNE, 1013,25 hectopascal, ou 29,92 polegadas de mercúrio. E a densidade do ar padrão no nível do mar é definida como 1,2250 kg por metro cúbico. Certo. E como ela define a variação com a altitude? Porque isso é super importante para os cálculos, né? Sim, ela estabelece gradientes padrões, ou seja, taxas de variação. O gradiente térmico padrão é uma queda de 2 graus Celsius a cada 1000 pés de altitude que se ganha. 2 graus a cada 1000 pés. Ou, se preferir em metros, 0,65 graus Celsius a cada 100 metros. Isso vale até uma certa altitude, a tropopausa, que na ISA fica por volta de 11 quilômetros ou 36 mil pés. Acima disso, o modelo diz que a temperatura para de cair e fica constante em menos 56,5 graus Celsius por uma camada. Interessante. E a pressão? Como ela varia no modelo? O gradiente de pressão padrão é aquela redução de aproximadamente 1 hectopascal a cada 30 pés, isso perto do nível do mar. É importante notar que essa taxa não é constante, ela diminui com a altitude, o ar fica menos denso, mas o modelo define a variação exata. Até a gravidade é padrão. Até a aceleração da gravidade é padronizada na ISA, 9,80665 metros por segundo ao quadrado, para garantir consistência nos cálculos. Uau! É bem detalhado o modelo. E tem um cálculo que o pessoal da aviação parece usar muito, que é descobrir qual seria a temperatura ISA para uma altura específica. Como funciona isso? Os materiais dão um exemplo para o FL 250, 25 mil pés. Ah, sim. Esse é um cálculo bem direto usando o gradiente térmico padrão de menos 2 graus Celsius por 1000 pés. Como faz? Você parte da temperatura padrão no nível do mar, que é 15 graus Celsius. Certo. E subtrai 2 graus Celsius para cada 1000 pés de altitude. Então, para 25 mil pés, o FL 250, a gente precisa calcular quanto a temperatura caiu em relação ao nível do mar. Seria 25 mil pés dividido por 1000 pés, multiplicado por 2 graus Celsius. Dá 25 vezes 2, 50 graus Celsius. Exato. Essa é a redução total de temperatura. Então, a temperatura padrão ISA no FL 250 é a temperatura no nível do mar, 15 graus Celsius, menos essa redução, 50 graus Celsius. 15 menos 50 dá menos 35 graus Celsius? Isso mesmo. A temperatura padrão ISA no FL 250 é menos 35 graus Celsius. Os pilotos e meteorologistas usam muito isso. Eles comparam a temperatura real medida naquela altitude com esse valor padrão ISA. Para saber se está mais quente ou mais frio que o normal. Exato. Se a temperatura real medida for, sei lá, menos 30 graus Celsius... Tá 5 graus mais quente que o padrão. Perfeito. Aí eles dizem que tá ISA mais 5. Se estivesse menos 40 graus Celsius, diriam ISA menos 5. É uma forma rápida e padronizada de avaliar a condição térmica do ar naquela altitude, o que afeta diretamente a performance do avião, o consumo, etc. Muito interessante como o modelo teórico se torna tão prático no dia a dia da aviação. É uma linguagem comum. Totalmente. Bom, acho que a gente percorreu bem o caminho que tínhamos proposto, né? Vimos que a pressão atmosférica é basicamente o peso do ar sobre nós, medida em HPA. Isso. Uma força invisível, mas poderosa. Vimos que ela muda por um monte de fatores. Altitude, temperatura, densidade, movimento do ar, até a hora do dia e a latitude. Uma dança complexa de variáveis. Entendemos a necessidade de ajustar essa pressão para poder comparar dados e principalmente para a segurança da aviação.
o que nos levou aos diferentes Q-codes. QFE, QFF, QNH, QNE. Exato. QFE no local, altímetro 0 na pista. QFF com condições reais para o nível do mar, para os mapas de tempo. QNH com a ISA para o nível do mar, para voos baixos, mostrando a elevação da pista. E QNE, o padrão 1013, para voos altos. Cada um com seu papel fundamental. Vimos como isso ajuda a mapear as altas e baixas pressões que ditam muito do nosso tempo. E, por fim, entendemos o porquê da atmosfera padrão, a ISA, uma referência essencial para comparar desempenho e padronizar procedimentos. Um padrão sem o qual a aviação moderna seria muito mais complicada, talvez inviável como a conhecemos. Olhando para trás agora, qual seria a ideia central que fica dessa nossa conversa? Para mim, a ideia central é a interconexão e a importância dessa força invisível. A pressão atmosférica não é só um dado isolado, sabe? Ela é um motor por trás dos ventos, desde a brisa local até as correntes de jato globais. Ela define onde o ar sobe, criando nuvens e chuva, e onde ele desce, trazendo tempo bom. Entender como ela varia, como a medimos e como a padronizamos é vital. Não só para quem voa ou prever o tempo, mas para entender como funciona nosso clima, que afeta a agricultura, a navegação, até nossa sensação térmica no dia a dia. É uma peça-chave no quebra-cabeça do sistema Terra, né? Sem dúvida. Uma dança constante de energia e massa na nossa atmosfera. E para deixar uma pulga atrás da orelha de quem nos ouve, a gente falou sobre a mudança do ajuste QNH para o QNE quando se sobe acima da altitude de transição. Sim, um procedimento padrão. Fica a pergunta: como é que essa transição acontece na prática? Para garantir que aviões subindo, que estão mudando de QNA para QNE e outros descendo, mudando de QNA para QNA ali na mesma área, mantenham a separação vertical segura, mesmo que por um instante eles estejam usando referências de pressão diferentes. É uma ótima questão. O que define exatamente essa altitude de transição e o nível de transição logo acima dela, e como eles interagem para evitar conflitos nesse momento que parece crítico. Fica aí uma reflexão sobre como os procedimentos garantem a segurança nesses detalhes operacionais. Uma excelente provocação final que conecta toda essa teoria com a prática complexa e segura da aviação. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre a pressão atmosférica. Agradecemos muito a atenção de todos nessa exploração.